Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quis trazer um dia comigo, né? Que seria um vlog comigo mostrando como é meu dia. É, eu já vou dar um spoiler aqui do futuro, porque não deu muito certo, tá? Eu vou contar mais pra frente que eu esqueci de gravar algumas partes, mas eu gravei o que era mais importante ali no meu dia a dia de estudo e trabalho, então eu vou mostrar pra vocês. Quando eu decidi gravar o vídeo, eu já tinha tomado café da manhã, então isso foi depois de eu tomar café da manhã. Eu fui arrumar minha cama, né, do meu ritual da manhã, então essa sou eu arrumando a cama e agora eu coloco os bichinhos todos os dias ali na ordem, no lugarzinho certinho deles, né. Meus trocentos bichos, que às vezes eu fico: "Pelo amor de Deus, por que eu arrumo tanto bicho de pelúcia pra pôr na cama?". Aqui meu look do dia. E claro, né, o skincare muito importante. Nessa hora eu já tinha escovado os dentes, mas, né, isso não precisa mostrar, enfim, não tenho coragem de fazer isso ainda. Mas enfim, fazendo o skincarezinho do dia, né, pra pele ficar bonita o dia todo, que é muito importante. Geralmente eu não passo maquiagem no dia a dia, mas como eu ia gravar esse vídeo pra vocês, eu decidi passar um rímelzinho, pelo menos isso, pra vocês não terem que aguentar a minha cara cheia de olheira de zumbi. Então, sabe, pra ficar um pouquinho mais apresentável, eu passei um rímelzinho, mas geralmente eu só me maqueio, assim, me arrumo quando eu vou gravar vídeo. Agora eu já fui pro escritório pra começar o meu dia de trabalho, de coisas que eu tinha pra fazer. E aí vocês podem ver que eu tô marcando algumas coisas e escrevendo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou para o escritório eu tenho uma listinha de afazeres do dia, então geralmente na sexta-feira eu marco algumas coisas que eu tenho que fazer na segunda, mas geralmente na segunda-feira eu lembro de coisas que tem que complementar ou coisas que acontecem no final de semana e que eu tenho que colocar mais na listinha, então nessa segunda-feira que estava bem cheia, bem corrida, eu fui acrescentando coisas e fazendo já na semana toda para mim ficar mais organizada. Tanto que isso me ajuda também, porque às vezes eu consigo adiantar coisas na segunda-feira, então eu pego coisas que eram de outros dias e que dá pra fazer, vou adiantando também. Aí depois que eu terminei de organizar minha agenda do dia e da semana, eu segunda-feira programo todos os posts que eu tenho pra fazer na semana nas redes sociais. E não sei se vocês estão sabendo, mas, no dia que eu gravei esse vídeo, Espinalho Vermelho ainda não tinha lançado, então eu estava fazendo os posts ali de pré-lançamento, então eram todo dia, da semana tinha post de segunda a segunda, então eu precisava agendar 7 posts para o, TikTok, para o Pinterest, para o YouTube, para o X e para o Instagram eu não agendava, mas eu deixava montado o textinho para mim publicar ali na hora. Então eu gasto, quando eu vou programar de segunda-feira, pelo menos 1 hora e meia com programando os posts, então é um bom tempinho que leva, assim, já da minha manhã de segunda-feira. Depois que eu termino as postagens, que é o que eu gosto de fazer primeiro já, porque eu já não fico mais ansiosa ali de ter muita coisa para programar, né, eu vou fazer as minhas outras tarefas do dia. E nesse dia, né, eu estava ali mexendo nas publicações futuras e coisinhas ali que tinha que mexer para finalizar Espinalho Vermelho para o lançamento. E no final de semana eu tinha recebido a capa de Espinelho Vermelho e a folha de rosto. Então eu estava pegando todos os posts e artes e que precisavam da capa, e eu também estava dando os toques finais na diagramação, colocando a capa e tudo mais, e deixando tudo certinho, vendo como a diagramação ia ficar, se estava tudo certo, se tinha coisa mesmo de arrumar, estava exportando o arquivo para ver como ficava no Kindle, então eu fiquei mais nessa função, nesse dia, nesse horário aí, fazendo minhas coisinhas. Mas geralmente, né, nas segundas-feiras normais, né, porque essa foi um pouco atípica, porque tinha essas coisas de lançamento do livro, eu geralmente, faço trabalhos da faculdade ou estudo conteúdos da faculdade, ou escrevo ou já começo trabalhando mesmo, fazendo leitura crítica. Mas esse dia realmente eu peguei pra adiantar essas coisas pela manhã, assim, pra já me livrar desses pequenos porque tinham vários pequenininhos detalhes, coisinhas pequenas, assim, pra fazer, então eu já preferi fazer tudo pra me livrar disso de uma vez. E claro, também porque bate aquela ansiedade pra ver as coisinhas do livro ficarem prontas e pra ver como que vai ficar, pra ficar tudo bonitinho.
Vocês podem perceber que eu tô com um fonezinho de ouvido de um lado só, porque o outro lado do meu fone de fio não funciona. Mas, enquanto eu estava ali fazendo, né, essa função ali de arrumar as artes que eu tinha e diagramação, eu estava ouvindo um workshop ali sobre marketing digital, para estudar mesmo e ouvir a perspectiva ali de outros profissionais que trabalham na área, então eu estava ouvindo ali para ter alguns insights de posts e conteúdos que eu posso criar nas minhas redes, então eu estava ali ouvindo enquanto fazia minhas coisinhas. Depois disso, estava quase na hora do almoço e eu fui na papelaria, porque eu tinha umas coisas de papelaria para comprar, e eu ia gravar para vocês no caminho, mas eu esqueci, porque eu estava cheia de coisa na cabeça, e depois eu almocei, e eu também ia mostrar para vocês, mas eu também esqueci, e eu só me lembrei depois, quando eu voltei para o escritório, para começar a trabalhar, para começar a leitura crítica que eu tinha ali na semana. E vocês podem ver que eu fiquei bem chateada, que eu fiquei, tipo, olhando pra câmera, tipo, gente, não tô acreditando que eu esqueci disso. Sim, eu fiquei bem chateada, porque meio que estragou meu dia comigo. E depois disso eu fiquei um pouco desmotivada, fiquei um pouco chateada, porque o vídeo não ia ficar mais do jeito que eu queria, mas eu também não queria perder tudo que eu tinha gravado, então eu decidi continuar mesmo assim. Então é agora, vocês estão me acompanhando com caras e bocas ali, bem concentrada, fazendo a leitura crítica. Aí eu não estava já, eu estava no finalzinho da história já. Eu tinha 6 capítulos para fazer a leitura crítica e já estava nos últimos capítulos, então eu estava fazendo a leitura das últimas palavrinhas ali que tinha para começar a fazer o relatório. Foi muito bom ter adiantado bastante coisa de manhã, porque à tarde eu consegui passar bastante tempo na leitura crítica e conseguir terminar de ler a história e partir para o relatório, e eu consegui adiantar bastante do relatório também, porque eu fiquei bem feliz e foi bem produtivo o dia. Depois que eu terminei ali a leitura crítica, já era quase 5 horas da tarde e eu fui fazer exercício. Eu faço exercício em casa mesmo, mas eu não gravei também porque eu tenho vergonha. Não é à toa que eu faço exercício em casa, no meu quarto. Eu geralmente procuro algum vídeo de treino de músicas, geralmente tipo de divas pop ou de musicais, porque eu gosto de fazer exercício assim como músicas que eu gosto e tudo mais. E aí eu sigo o passo a passo ali da pessoa, né, da professora que tá ali passando os exercícios. Então eu fiz exercício e depois foi isso, praticamente. E eu encerrei o meu dia por aí, fui tomar banho, jantei e depois à noite eu fiz sprint de escrita com as meninas que trabalham comigo lá no Projeto Aurora. E eu também esqueci de gravar, me perdoem, eu fiquei na minha cabeça, eu vou gravar, eu vou gravar, eu vou gravar. E chegou a hora e eu esqueci de gravar, mas no sprint eu continuei o relatório de leitura crítica que eu estava fazendo e consegui avançar bastante também. Então, um dia super mega produtivo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdão, porque eu fiquei praticamente só no escritório trabalhando e não mostrei outras coisas pra vocês, mas basicamente meu dia é esse. Geralmente eu fico só no escritório mesmo, na frente do computador, mas eu prometo que no próximo eu vou melhorar e prestar mais atenção pra mim não esquecer de trazer eh, nenhum momento do meu dia, mas acho que foi um bom teste, uma boa primeira vez, então espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Beijinhos.